O tema desta mensagem é: divorciei e casei de novo, já estou condenado? Muitos podem dizer: ó pastor, eu divorciei e casei de novo, já estou condenado? Será que não tem mais jeito para mim, não tem mais chance para mim? Já estou condenado ao inferno e ao lago de fogo? Alabás! Outras irmãs poderão dizer: pastor, eu divorciei e casei de novo, casei com outro homem, já estou condenada? Já não tem mais jeito para mim, já não há mais esperança para eu ser salva? Portanto, essa é a pergunta e nós vamos responder. Portanto, a pessoa divorciou, quebrou a aliança, xarabaia, aleluia, se separou da sua família e se juntou a uma outra mulher. Alabaia, suricanta, alamastéria. Já está condenado? É a pergunta. E nós vamos responder esta pergunta na Bíblia, porque a palavra de Deus nos faz discernir todas as coisas. Nós sabemos, irmãos, aleluia, glória a Deus, nós sabemos que aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Mas, enquanto há vida, há esperança. Primeiro nós vamos definir o que é o segundo casamento. O segundo casamento na Bíblia é sempre visto como adultério. Glória a Deus, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Quer dizer que a única maneira da pessoa ser salva é dissolver essa união pecaminosa. Por isso é que eu digo, ela não está já condenada. Não, ela só vai ser condenada após a morte. Se ela continuar a viver em pecado até o dia da sua morte, aí será condenada, mas não está condenada. Enquanto há vida, há esperança. Aleluia, glória a Deus. Mateus 5:31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, ou seja, por outras palavras, que isto vem do grego porneia, a não ser por causa dela ter enganado o noivo, dizendo que era virgem. Mas já não era virgem, já não era pura, era impura. Oricano está lá e faz como que ela cometa adultério. E qualquer casar com a repudiada comete adultério. Então o segundo casamento é sempre visto como adultério. E a única maneira de se dissolver legalmente, aleluia, de se dissolver legalmente um casamento judaico, porque isto tem a ver com o contexto judaico, esta exceção aqui, a não ser por causa de fornicação, que está em Mateus 5:32 e 19:9, tem a ver com o contexto judaico, porque o judeu, primeiro ele noivava, e só ao fim de um ano é que ele consumava o ato de casamento, se unindo à sua esposa em uma só carne, à sua noiva aí, em uma só carne, e consumava a união carnal. Primeiro fazia a união civil, fazia o casamento civil, celebrava um contrato. Aleluia, rico palavra-se como se fosse um contrato, ou seja, celebrava o casamento civil, fazia a carta de casamento mesmo antes de noivar, entrava no noivado, o noivo ficava um ano em casa dos pais dele e a noiva em casa dos pais dela, separados, sem poder ter nenhum contacto, e só ao fim do ano é que se juntavam e então consumavam um ato sexual, a união carnal, não é? Os dois em uma só carne. A união carnal era feita um ano após a união legal civil. No contexto de hoje, se fosse hoje, já não se punha isso em causa, porque nós primeiro noivamos e só depois do noivado é que fazemos a união civil. Nós não fazemos a união civil, o casamento pela lei, o casamento no cartório, no notário, glória a Deus, na conservatória, no registro civil. O casamento legal é feito só depois do noivado. Mas nos dias de Jesus o casamento civil era celebrado, ou seja, aquele documento era celebrado, aquela Rabanaga Surika, aquela carta de casamento era celebrada, era efetuada antes do noivado. Por isso é que quando José, que estava noivo de Maria, estava desposado de Maria, soube que ela estava grávida, que ela tinha engravidado, não é? Ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, no seu coração, no seu interior, porque não queria infamá-la, ou seja, não queria difamá-la, não queria caluniá-la, não queria expô-la publicamente, não queria acusá-la perante os juízes, porque se José dissesse perante os juízes que funcionavam de acordo com a lei de Moshe, a lei de Moisés, olha, esta mulher enganou-me, disse que era virgem, mas não é, porque ela está grávida, e não é de mim, porque eu não me juntei ainda em uma só carne a ela. Então,
se ficasse provado que aquela mulher havia fornicado, que não é o caso, porque Maria não fornicou, o que se achou dela gerado era do Espírito Santo, era milagre, mas qualquer outra mulher que ficasse provado que essa mulher, essa jovem, enganou o noivo dizendo que era virgem e já não era, seria apedrejada até à morte, caso fosse infamada publicamente, caso fosse acusada publicamente. Recanta la bastéria. Então José intentou deixá-la. Como é que ela poderia deixar sem a ter que acusar publicamente perante juízes? Bastava dar-lhe uma carta de repúdio dizendo que viu nela coisa indecente. Já não era mais pura, já não era mais virgem, então dava-lhe carta de repúdio. Arabassuri canta la bastéria. E assim aquele matrimónio era dissolvido. Era como se fosse hoje em dia uma anulação do casamento por causa, aleluia, de fraude da noiva ter enganado, dizendo que era virgem e não era. Seria hoje uma anulação de um casamento. Naquele dia, para se anular o casamento, teria que ser com carta de divórcio, porque já havia sido feita a carta de matrimónio. Aleluia! O matrimónio civil já havia sido celebrado antes do noivado. Por isso é que para dissolver aquele primeiro documento tinha que haver um segundo chamado carta de divórcio, mas hoje em dia já não se aplica. Hoje em dia, esta exceção não ser por causa de fornicação, só serviria para anular. Uma comparação serviria para uma anulação jurídica por fraude, porque a noiva enganou o noivo, disse que era virgem e já não era. Rebalabaster. Então o judeu, a partir do momento que ele noivava, glória a Deus, até que ele se iria unir à sua noiva na noite de núpcias, um ano após, em uma só carne, se ele descobrisse durante todo esse período, e até mesmo na noite de núpcias, que ela já não era mais virgem, ele poderia, aleluia, repudiá-la, dar-lhe carta de repúdio. Recantaramassa, porque enganou, cometeu uma fraude, enganou, é como se fosse um estelionato no Brasil. Aleluia, no Brasil eles dizem que isto é ser um 171. Aleluia. Era mandagassuri cantaraia. Então não tem nada a ver este divórcio aqui, esta carta de divórcio não tem nada a ver com o divórcio nos dias atuais. Não tem nada a ver. Isto aqui, o que se poderia comparar é uma mulher que me dissesse, olha, imagina que eu era solteiro. Eu estava, glória a Deus, noivava com uma jovem também solteira. Ela disse, olha, eu sou virgem. E eu descobrisse que ela não era virgem, glória a Deus, eu descobria que não era virgem, se ficasse provado em tribunal, isso daria uma dissolução do matrimónio, era uma anulação jurídica, esse casamento não valeu, é como se nunca tivesse ocorrido, e ambos ficariam livres. Amém? Porquê? Porque isso seria uma fraude. Aleluia, glória a Deus. Ricanta la mastéria. Orienta lá, porque o casamento tem duas uniões, tem a união civil e a união carnal. A união civil é sempre antes da união carnal. A mulher está ligada e unida ao marido pela lei, pela união civil, mas tem que ter também a união carnal, porque também aqueles que casam só no civil, mas nunca tiveram relação com a sua mulher, relação sexual, não consumaram o casamento, e esse casamento pode ser anulado. Também pode ser anulado porque é como se seja uma fraude, e ele não foi consumado plenamente. Então estou aqui a explicar, esta exceção para repudiar e dar carta de repúdio tem a ver com o noivado judaico. Agora é por causa de fornicação, não é por causa de adultério. Porque os adúlteros, aleluia, na lei de Moisés, se fossem apanhados em flagrante, eram apedrejados até à morte. Era pena capital. Então, a exceção para repudiar, para se divorciar na lei de Moisés e nos dias de Jesus era por causa de fornicação. E serviria apenas para dissolver aquele matrimónio, anulá-lo juridicamente. Uma palavra idêntica temos em Mateus 19. Aleluia. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Reparem que havia duas escolas de interpretação da lei de Moisés nos dias de Jesus. Havia a escola de Hillel, que era a escola liberal, e na escola de Hillel dizia que poderia-se repudiar a sua esposa por qualquer motivo. Incompatibilidade de feitios, mas ela não me entende, a gente briga muito, discutimos muito, não é? Um é de uma maneira, outro é de outra. Ela deixou queimar o feijão, não limpou a casa, é bagunçada, é desarrumada, rimbalabaster, é preguiçosa, rimbalabacher, falou grosso com o marido, gritou com o marido. Então, por qualquer motivo, poderia repudiar, incluindo o motivo de adultério.
qualquer motivo, podia repudiar. E a escola de Shammai, de interpretação rabínica de Shammai, era a escola conservadora, podia repudiar apenas por adultério. A mulher traiu o marido, então repudiava. Mas o que é que disse Jesus? Eles perguntaram aqui, é lícito, quem perguntou? Os fariseus. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Glória a Deus, eles queriam saber se ele iria apoiar a escola de Hillel ou a de Shammai. Se ele iria ser liberal ou conservador, segundo o conceito deles. Ele, porém, respondeu e disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Jesus está dizendo, não tendes lido isto? Oi, canta lamaster, reparem, a palavra do Senhor não diz, deixará o homem, pai e mãe, aleluia, glória a Deus, e se unirá a um homem, diz a uma mulher. Então o casamento tem que ser heterossexual. E outra coisa, a palavra de Deus não diz deixará o homem, a sua esposa e os seus filhos, e se unirá a uma outra mulher. E são os dois numa só carne. Então esse segundo casamento não existe. Existe só um casamento. Para Deus só existe um. E o casamento ele é heterossexual, um homem para uma mulher, não é um homem para um homem. Glória a Deus, nem é homem com animal, nem é mulher com animal. Glória a Deus, que isso aí seria bestialidade. Ripalamaster, e nem um homem com várias mulheres, que seria poligamia, ou uma mulher com vários homens, poligamia. Ricantolamanagáia, oriandalamaster, é um homem para uma mulher. E essa união dá uma só carne, glória a Deus. E também não diz deixará o homem a sua mulher legítima do primeiro casamento, não é? E a sua primeira família, e se unirá uma nova mulher e fará uma nova família, vai fazer novos filhos, para depois ter a desculpa, olha, agora eu já não posso dissolver esta família, já estou numa segunda união, já não posso dissolver. Então, e a primeira? E a primeira mulher? Como é que ficam os primeiros filhos? Estão chorando pelo pai, para que o pai volte. Pai, volta, pai, volta. E o pai já está com uma segunda mulher fazendo filhos para depois ter a desculpa, não é? Agora agarra-se àquilo. Tem mulheres que até se deixam engravidar, essas amantes, porque são amantes pela Bíblia, não é? Glória a Deus, para agarrarem esses homens, para que eles depois não voltem para a primeira esposa, porque aí também já têm filhos. Então cuidado. Cuidado, isto é a estratégia satânica. O facto de tu teres filhos com a segunda mulher não te dá o direito de ficares com a segunda mulher. Não te dá o direito. Glória a Deus, não te dá o direito. Porque isso aí é desculpa. Esses filhos aí não são legítimos, são bastardos. A Bíblia diz, de modo algum, o bastardo herdará com o legítimo, com o herdeiro. De forma alguma, Ismael herdará com, aleluia, Isaac. O filho da promessa é Isaac. Aleluia, o filho legítimo é Isaac. Mas o filho bastardo, obtido segundo a carne, segundo a ideia de Sara e segundo a carne de Abraão, aleluia, como Agar, a escrava egípcia, isso é o filho nascido na carne, mas o filho nascido no espírito e o filho da promessa é Isaac. Glória a Deus. Xaramanagaia. Então o filho legítimo é o da primeira relação. O filho bastardo é da segunda relação. Glória a Deus. Então não se vai fazer filhos bastardos, filhos, para depois dizer, agora já tenho filhos, eu não posso largar esta mulher. Tu tens filhos, és o pai, tens de cuidar dos filhos, tens a tua responsabilidade parental, mas não tens nenhuma responsabilidade matrimonial. Porque isso aí não é matrimónio, é adultério. Tu estás em adultério. Qual é a solução para quem divorciou e casou segunda vez? Se separar e dissolver essa segunda união. Aleluia. Se separar e também dissolver judicialmente, porque temos de ter testemunho perante Deus e perante os homens. Perante Deus nem seria preciso, se fosse só Deus, se separar, aliás, se divorciar judicialmente da segunda mulher. Glória a Deus, porquê? Porque para Deus isso é um adultério, bastaria sair da relação. Mas perante os homens também temos que testemunhar. Glória a Deus, então esse testemunho aí, esse segundo casamento é um testemunho falso. De um casamento que é antibíblico, então tem que ser dissolto. Glória a Deus, quem queria diga glória. Então é bem clara esta palavra. Ripalamasteria da lavaia. Orientalabai. Rgerebacantavaia. Shoucapantocovasnéria. Lavaia. Oh, glória a Deus. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Aleluia. Ele, porém, respondeu e disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e são os dois numa só carne? Então o plano de Deus é um casamento monogâmico, um só casamento heterossexual, um homem para uma mulher, e indissolúvel.
Só a morte vai separar. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Jesus já tinha respondido, olha, isto é o plano de Deus. Casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Glória a Deus. Só que eles insistiram, disseram eles, quem? Os fariseus. Porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Porque mandou Moisés. E ele disse-lhes, Moisés não disse que Deus mandou, foi Moisés. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E atenção, que o repúdio nos dias de Moisés era se o homem achasse na mulher coisa indecente. Tem tudo a ver com fornicação, mas eles ampliaram a interpretação. Tem tudo a ver com qual é coisa indecente. Ela não é virgem, ela me enganou. Isso é coisa indecente. Xaramanagaia, praia Suricam Taramanagaia. Orientalabaia. Glória a Deus. Aleluia. Então foi Moisés. Mas ao princípio não foi assim. Quer dizer que Jesus veio para sublinhar que o que importa é aquilo que Deus fez ao princípio, não é aquilo que Moisés fez depois. Porque a graça, aleluia, a graça, estamos na graça, não na lei de Moisés. A Ramanagas, e a graça restabelece a lei da criação. Quem quer diga glória? Oriandalai. Eu porém vos digo. Então agora é Jesus a falar. Eu porém vos digo. Agora não me interessa o que Moisés disse. Eu porém vos digo. Moisés permitiu dar carta de repúdio, mas eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não é por qualquer motivo, nem é por causa de adultério. Mas a minha esposa me traiu. Aleluia. Devo repudiar. Quantas vezes deves perdoar ao teu próximo, ao teu irmão? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Além disso, se tu não perdoares a tua mulher que te traiu, também os teus pecados não vão ser perdoados. E orando, perdoai para que sejam perdoados os vossos pecados. Então muita gente parte para o divórcio e não vai ser perdoado naquele dia. Porque é que ele partiu para o divórcio? Porque não perdoou o seu cônjuge que o traiu. Então quem não perdoou também não vai ser perdoado naquele dia, não vai ter salvação para esse, não. A menos que se arrependam de se ter divorciado. Glória a Deus. Ricanta la bastéria. Tem que se arrepender de coração. Aleluia. Então Jesus disse, qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, qualquer que der carta de divórcio à sua mulher, que é mandar embora, a menos que seja por causa de porneia, fornicação, ou seja, dela ter enganado, ter dito que era virgem e já não era, ter cometido fornicação, porneia, não é moixé, não é adultério, a palavra bem clara. Aleluia. Então, se não for por causa de fornicação, não pode repudiar. E se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aleluia. Então Jesus foi mais radical ainda. Não só censurou a escola de Hillel, que era liberal, podia repudiar por qualquer motivo, incluindo o adultério, mas por qualquer motivo, até por incompatibilidade de feitios. Mas ele foi mais radical, censurando a escola de Shammai, dizendo que nem por causa de adultério. Nem por causa de adultério, somente por causa de engano, de fornicação, dela ter dito que era virgem, não era. Xarabagaia, Ricantalabastéria. Disseram-lhe assim os seus discípulos: se é essa a condição do homem, se é a condição do homem relativamente à mulher, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles acharam tão radical, os seus discípulos, então é melhor nem casar, porque se a minha esposa me trair, e eu nem por causa de traição, nem por causa de adultério eu posso repudiar, então é melhor nem casar. É melhor nem casar, que é para não ter problema. Ripalabaia. Agora o que é que Jesus disse? Ele, porém, vos diz, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Quer dizer que nem toda a gente pode receber. Por isso é que hoje tem igreja para todo o gosto. Tem a igreja da escola de Hillel, da escola rabínica, da igreja evangélica, mas que tem raízes no judaísmo, raízes hebraicas. Aleluia. Tem a igreja evangélica que mais parece uma sinagoga dos judeus do que uma igreja. Porquê? Porque lá pode-se divorciar por qualquer motivo e casar de novo. Por qualquer motivo. Eu discuto muito, não dá, eu não consigo viver com ela, são de feitios diferentes, então pronto, podes divorciar. Mas o meu esposo gritou comigo, podes divorciar. A minha esposa chamou-me um nome feio, podes divorciar. O meu esposo deu-me uma estalada na cara, agrediu-me, podes divorciar. Por qualquer motivo, pode divorciar. E tem igreja que só pode divorciar por causa, glória a Deus, de adultério, que é a escola de Shammai. Só pode divorciar e casar de novo. Acha que a pessoa que divorciou já está livre, mas não está livre, ainda está ligado e unido ao seu marido durante todo o tempo que ele viver. Só será chamada de adulta se viver do seu marido for casado com
outro marido. Então é complicado. Tem igrejas da escola de Shammai, parece que são conservadoras de doutrina. Mas ainda não chegaram ao nível radical, porque Jesus é radical e o Evangelho é radical. Aquele que não renuncia, pois, a tudo o que tem não é digno de ser meu discípulo, disse Jesus. Nós temos de ser radicais, largar tudo por Jesus. Rebalaba surikara managai. Orientalabaya. Larga tudo e segue-me. Larga tudo. Larga essa mulher e segue-me. Estás em adultério. Larga esse homem que já volta para o teu primeiro marido. Então fica só e segue-me. Aleluia. Esta é a palavra, meu irmão. Glória a Deus. O que há a fazer? Já estou condenada? Estou no segundo casamento? Não estás viva, não respiras. Então pronto, enquanto há vida há esperança. Tu estás em pecado, estás vivendo em pecado. E sim, não estás em santidade, não estás em obediência à palavra. Tu estás vivendo em adultério. Na prática do adultério continuado. Porém, enquanto há vida há esperança. É como o borbulhão. Já ouviu a palavra, já aceitou Jesus, não é? Creu na sua mente, levantou a mão, veio à frente, mas ainda não teve fé nem força para largar a bebida alcoólica. Mas vai ter. Também da mesma forma o indivíduo que está nas drogas, já ouviu a palavra, aceitou Jesus da boca para fora, veio à frente, pelo menos creu na mente, já deu o primeiro passo para Cristo, mas não teve fé nem força para largar a droga, mas vai ter. Pela fé, a fé gera boas obras. Então, o que há a fazer é dissolver essa união. Mas enquanto há vida há esperança. Não estás condenado ainda, não estás, mas vais ser após a morte. Se morreres no pecado é que vais ser condenado. Glória a Deus. Agora a esperança que tu tens não é de continuar no pecado. Isso não é esperança, isso é desespero. Aleluia, tu tens que mudar de vida, necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus em João 3. A pessoa não está condenada, mas a pessoa será condenada se permanecer no pecado e morrer em pecado. Não sabes o dia de amanhã. Escapa-te por tua vida, sai dela, povo meu, e não olhes para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Remanagashaya. Então é bem claro. Esta igreja, por todo o jeito, é até a igreja que diz que o homem pode repudiar a sua esposa e casar de novo por causa de abandono. A minha esposa me abandonou. Saiu de casa e abandonou, ela não está com nenhum outro homem, nem sequer me treme, mas está a viver a vida dela noutra casa e me abandonou. E o indivíduo vai, olha, o meu esposo me abandonou, está vivendo sozinho noutra casa e me abandonou. Não dá hipótese para o segundo casamento, abandonou. Aleluia, tu já não estás mais sujeito à servidão no sentido de teres que cumprir, aleluia, os teus deveres conjugais, porque já não habitas na mesma casa. Porém, tu não estás livre para casar. Já lá vamos, está em 1 Coríntios capítulo 7. Tu tens de ficar só. Se apartar, que fica então sem se casar. Não manda casar a segunda vez. Cuidado, texto dentro do contexto. Aleluia. Então tem muita gente aí fazendo asneira. Tem pastor fazendo asneira, tem líder fazendo asneira, tem presbítero fazendo asneira, tem diácono fazendo asneira, tem missionário fazendo asneira, missionária fazendo asneira, pastora fazendo asneira. Glória a Deus, tem bispo, bispa, xispa, tem todo o tipo de cargos, reverendo, reverenda, todo o tipo de teólogos, tem todo o tipo de gente aí ensinando coisa errada, evangelistas, pregador, obreira, fazendo asneira, enganando o povo, levando o povo para o inferno. Aleluia, rebalai. A pior coisa que é tu não saberes que estás em pecado, achares o teu pastor dizer que está tudo bem. E tu tens de saber que estás em pecado, mas que pela fé tu vais largar o pecado. Há uma esperança, sim, quanto à vida há esperança. Estou-te a dar a solução. Aquele, pois, que não renuncia a tudo o que tem não é digno de ser meu discípulo. Larga tudo e segue. Disse Jesus, larga. Se o teu trabalho impede a tua salvação, larga o teu trabalho. Se a tua esposa, que tu achas que é esposa, mas estás em adultério ao segundo casamento, impede a tua salvação, larga ela. Se o teu esposo, achas que é o esposo, mas ao segundo casamento estás em adultério, se isso aí impede a tua salvação, larga. Glória a Deus. Só que muita gente não está disposta a largar tudo por Jesus. Aleluia, quer ir para o céu com a bênção de Deus praticando o pecado. Isso é impossível, porque Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É por causa das nossas transgressões que Ele encobre o seu rosto de nós para que não nos ouça. Glória a Deus. Remanagashaya playa surikaya. Então Jesus disse, aleluia, Ele porém lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos, olha aqui o contexto, há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. O que é que são os eunucos?
Irmãos, os eunucos, glória a Deus, eram homens que nasciam, quando eram meninos, nasciam com problemas genéticos ou problemas de enfermidades no seu corpo físico que não permitia que eles tivessem ereção e pudessem manter uma relação sexual com uma mulher. Os irmãos entenderam? Então eles não poderiam manter uma relação sexual com a mulher, ou seja, ou nasciam com um problema no órgão genital, um problema físico, uma deficiência, uma anomalia, ou um problema, não conseguiam, como eu digo, ter força para se unir em uma só carne com uma mulher. Então nasceram com um problema no seu órgão íntimo, no seu órgão sexual. Então nasceram eunucos, não podem ter relação com a mulher. E há eunucos que foram castrados pelos homens. O segundo grupo é como o eunuco etíope da rainha Candace. Era aqueles jovens que eram recrutados pelos reis para servir nos palácios reais de servos, de criados, e para auxiliarem e para cuidarem das jovens donzelas, das jovens princesas. E eles não podiam misturar o seu sangue plebeu com o sangue azul, o sangue real. Então tinha que haver uma distinção, eles não podiam misturar o sangue. Então, para que não houvesse o perigo de uma princesa se envolver com um criado ou de um criado se envolver com uma princesa e ter uma relação íntima, sexual, esses jovens eram castrados. Glória a Deus. Então, esses foram castrados pelos homens. E agora, qual é o terceiro grupo? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe. Quem é que é o homem que para ir para o céu, para ser salvo, tem que deixar de praticar a relação sexual? Nunca mais pode praticar uma relação sexual com uma mulher. Aleluia! Será que é o solteiro? Não. Porque Jesus não estava falando para solteiros, mas para casados. Nos é lícito repudiar as nossas mulheres por qualquer motivo. Então eles eram homens casados, esses fariseus. E ainda que fosse solteiro, para ver que não é solteiro, Deus olhou para Adão, quando Deus criou Adão, formou Adão do pó da terra, soprou nele o fogo de vida e foi tornado alma vivente. E disse Deus, disse Elohim, disse o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo: não é bom que o homem esteja só, ou seja, não é bom que Adão esteja só, ele está solteiro. Fala-lhe uma ajudadora aquilo que lhe responda. E diz que fez cair sobre Adão um profundo sono e quando ele adormeceu, fez a primeira operação cirúrgica, glória a Deus, a primeira operação plástica, e tirou uma costela, e dessa costela formou Eva, formou a primeira mulher. E deu a Adão, glória a Deus, e Deus celebrou aquele primeiro casamento e viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Então esse casamento era muito bom, essa união entre Adão e Eva era muito boa. Então o casamento não é mau, é bom. E também diz a palavra de Deus em Coríntios capítulo 7, vale mais casar do que abrasar. Canta la bastéria, canta la vai. Então o solteiro não precisa de nunca mais ter uma relação sexual, não ter nunca uma relação sexual para ir para o céu. Ele pode sempre casar. Vale mais casar do que viver incendiado em brasa, em chama, em concupiscência e luxúria. Alá, sarai do pecado, em mau desejo. Glória a Deus. Recanta la bastéria. Para o solteiro não é, já vimos. Para o casado também não é. Porque diz em Coríntios que o homem não tem domínio sobre o próprio corpo, mas tem uma esposa. E a esposa não tem domínio sobre o próprio corpo, mas tem um esposo. E não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento e por um curto período de tempo, para vos aplicares a oração e ao jejum e vos ajuntares novamente, para que o maligno não vos tente por causa da vossa incontinência. Glória a Deus. Ricanta la bastéria, anda la vaia. Rai, clá, plá, 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 plá. Aqui o contexto, meu irmão. Coríntios 7, glória a Deus. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, não é por causa do adultério, é da fornicação. Cada um tenha a sua própria mulher, ou seja, cada um que se case. E cada uma tem o seu próprio marido. Glória a Deus. Então, se é solteiro, ele pode casar. Não precisa de se fazer eunuco para ir para o céu. O marido, não é pecado casar. O marido paga a mulher devido à benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por mútuo consentimento e por algum tempo, para vos aplicares à oração e jejum, e depois ajuntais outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Glória a Deus. Rabandagasseri, canta la bastéria, anda la vaia. Rai, clavaia. E diz aqui, digo por aí aos solteiros e às viúvas, que bom que seria ficassem como eu. Quer dizer, quem tiver autodomínio não precisa de se casar. Se não tiver tentação para pecar, então fica. Mas se não podem conter-se, casem-se. Quem é que se pode casar? É os divorciados? Não. O divorciado ainda está ligado e unido. Ele está comprometido. Pode estar fora da mulher.
Mas ele está divorciado, ele está ligado e unido à primeira. Ele não pode partir para um segundo relacionamento, ele não está livre para se casar. Quem está livre? Solteiros e viúvas. São os únicos que se podem casar. Solteiros e viúvas. Solteiros e solteiras. Viúvas e viúvos. São os únicos que estão livres. Aleluia. Mas se não podem conter, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Todavia aos casados, isto é mandamento para os casados, não é mandamento do apóstolo Paulo, mas do Senhor Jesus. Todavia aos casados mandou mas o Senhor que a mulher não se separe, não se aparte do seu marido. Porém, se ela se apartar, se ela se separar, que fique sem casar. Não manda que case de novo, que case com outra pessoa, não. Fica sem casar. Ou então que reconcilie com o marido, que é o primeiro. E o marido não deixa a sua mulher. Isto é um mandamento. Então, só há duas hipóteses. A pessoa caiu na asneira, divorciou. Se divorciou, tem que se arrepender do divórcio. Aleluia. Se divorciou, o que é que ele faz? Ou fica sozinho, sem se casar novamente, ou então reconcilia com a sua noiva, com a sua mulher, com a sua primeira. Ricanta lá, porque Deus odeia o divórcio e todo aquele que é infiel à mulher, à esposa da sua mocidade. Malaquias 2,16. Glória a Deus, então é bem claro. Só tens duas opções. Divorciaste. Divorciei agora, pastor, eu divorciei. E agora estou condenado. Não, pede perdão desse pecado. É só pedires perdão e te arrependes de coração. Já não, é um pecado que não podes abandonar. Tu podes fazer algo para consertar o que é. Ou ficas sem casar, aleluia, ou reconcilias com a primeira mulher. Lama suricantaramanagaia. Só há duas opções, não há três. Diz fica sem casar, mas diz case de novo. Aleluia, manda reconciliar. Porque o segundo casamento impossibilitaria a reconciliação e violentaria os mandamentos de Jesus. Isto é o mandamento de Jesus, não é o mandamento de Paulo. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Aleluia, isto é muito forte. Rei para a bastéria. Oleoi, chorrabandagai. Rica pantocovarabacantarabasteria. Arabagai. Então a pessoa caiu na asneira. Divorciou. Casou de novo. O que é que há a fazer? Fica só. Primeira coisa, fica só. Sai dessa relação. E tenta reconciliar. Se não conseguires, vais ficar só. Só tens duas hipóteses. Agora, permaneceres no adultério, podes até permanecer. Já estás condenado? Não. Enquanto há vida, há esperança. Mas se tu morreres, chegar o dia da tua morte e se tu estiveres a viver em adultério, tu vais para o inferno. Aí é que não tem mais jeito mesmo. Depois da morte é que não tem mais jeito. Aí é que já estás condenado. Era mais, mas enquanto há vida, há esperança. Aleluia. A fé sem obras é morta. Aleluia. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé sem obras é morta. Aleluia. Não basta confessar o pecado. Tens que abandonar o pecado. Agora vemos aqui o versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei. Então aqui fala do casamento civil. Tu celebraste o casamento no cartório, no notário ou no conservatório do registro civil, não é? Perante o tribunal, tu estás casada pela lei durante todo o tempo em que o teu marido vive. Mas se falecer o seu marido, ou seja, se o marido morrer, se ele vier a óbito, ficas livre para te casares com quem quiseres, como quando seja no Senhor. Quer dizer que a mulher só fica livre para se casar novamente, não é se o marido trair ela, adulterar, é se o marido morrer. Alabaia, claia, suricantaramanagaia, é bem claro. Raixo tocuvarácia, braia, rovalai, shedequeri, bandarácia, oh glória a Deus, quem quer diga glória. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, glória a Deus. Não sabeis, irmãos, aleluia, falo os que sabem a lei. Não sabeis vós, irmãos, pois falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei. Se ela celebrou um casamento no civil, ela está ligada ao marido. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada de adúltera se for de outro marido. Então, se uma mulher se divorciou do seu marido, estando ele ainda vivo e casou de novo, ela, perante Deus, ela está em adultério, não está em casamento. Ela é uma adúltera. Aquela relação não é segundo casamento, mas para Deus é o quê? Um adultério. Glória a Deus, Arabai. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Se morrer num adultério, vai para o inferno. Enquanto há vida, há esperança. Ainda não está condenada, não. Mas será condenada. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então a Bíblia é bem clara. Quem é o eunuco? Quem é aquela pessoa, aleluia, que tem que se fazer eunuco, tem que deixar de ter relação sexual? Quem é a mulher que nunca mais pode ter uma relação sexual para ir para o céu, para ser salva? É a mulher que caiu na asneira
glória a Deus, caiu na asneira, aleluia, ricantalamastéria, de se divorciar. E não conseguiu reconciliar, porque só tinha duas hipóteses. Aos casados mandam eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, por isso se ela se apartar, fica então sem casar. Não digo que caso não fica sem casar, ou então que reconcilie. Não conseguiu reconciliar. Então ela teve que ficar sem casar, fez-se eunuca, por causa do reino dos céus, e o homem a mesma coisa, que é aquele varão que nunca mais pode ter uma relação sexual. Não é o solteiro, porque pode casar. Se é solteiro, pode noivar e casar. Vai mais casar do que casar. Não é o casado, porque o casado não se deve privar da sua esposa, a não ser por mútuo consentimento e por um curto período de tempo para se aplicar a oração e jejum. Aleluia. Então é quem? É o divorciado. O eunuco aí é o divorciado, que é o indivíduo que se faz eunuco para ir para o céu, para ser salvo. É o divorciado. Que não conseguiu reconciliar com o cônjuge, com o primeiro cônjuge, com a sua mulher, se é varão. Se ela é varoa, se é mulher, não conseguiu reconciliar com o seu homem, com o seu marido. Então teve que ficar sozinha até o dia do arrebatamento ou até o dia da sua morte para ser salva. Está bem clara esta palavra, não há dúvida. Marcos capítulo 10, é por isso mesmo, o segundo casamento pela Bíblia é adultério, é sempre adultério. E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Glória e palabalamastéria, recapatokovashadagai. Amém? E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultério, então é sempre adultério. Glória a Deus. Aleluia. Ricantaramastéria na labaia. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força, ou seja, se esforça, luta para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei, ou seja, o menor traço que difere uma letra em hebraico de outra letra. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada por marido, adultera também. Então, o indivíduo que é solteiro vai casar com uma mulher divorciada, ele entra em adultério. Uma mulher que é solteira vai casar com um homem divorciado, ela adultera. Isso aí não é casamento, é adultério. Nem sequer casamento é adultério. Aleluia. Sharamandaia, Suriandas néria. Raikla-pla-pla-pla-plas. Muitos podem dizer: pastor, eu estava no tempo da minha ignorância. Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Peraí, quer dizer que se eu no tempo da minha ignorância era gay, aleluia, então depois de aceitar a Jesus, Deus não tomou em conta o tempo da ignorância, eu posso continuar a ser gay. Se eu casar no casamento gay, eu posso continuar nesse casamento gay, porque Deus não tomou em conta o tempo da ignorância. Se eu era um fornicador e vivia amigado com a minha namorada, com a mulher a qual eu vivia, que não era minha mulher, era apenas a amigada, a amiga. Se eu vivia, tinha relação marital com uma mulher solteira, vivia em pecado de fornicação, como Deus não tomou em conta o tempo da minha ignorância, quer dizer que depois de eu aceitar a Jesus, eu posso continuar a viver em fornicação, não tenho que separar-me, não tenho que fazer separação de causa e separar-me dessa mulher. Então vale, quer dizer que o bêbado não tem que deixar a bebedice, não tem que deixar a bebida alcoólica, não é? Porque Deus não tomou em conta o tempo da ignorância. O ladrão pode continuar a roubar, então o adúltero pode continuar a adulterar, aleluia, andaramassaia, o homicida pode continuar a matar, aleluia, andaramassaia, glória a Deus, o destruidor pode continuar a destruir, aleluia, o fumador de tabaco pode continuar a fumar, o viciado pode continuar com os seus vícios, e por aí vai. Olha aí o que é que diz a palavra. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia dentro de si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então qual era o pecado da cidade de Atenas? Idolatria. Vem de adoração aos ídolos, às imagens de escultura, ok? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e diziam, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Ou seja, o que é que quer dizer este fanfarrão? O que é que quer dizer este indivíduo contador de piadas? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição.
Glória a Deus. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é o que dá, aleluia, a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue, ou seja, da descendência de Adão, ele fez Eva, e de Adão e Eva fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não vemos, ou seja, nós somos filhos de Deus no sentido da criação, filhos de Deus por criação, mas por adoção é só quando aceitamos a Jesus Cristo. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, ou seja, que Deus seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluia! Xarabandarabacaya, porquanto tem terminado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disse Deus de certeza de todos ressuscitando dentre os mortos. Muitos usam, irmão, a parte A deste versículo, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Eles pegam, olha, Deus não tomou em conta os tempos da minha ignorância, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Eu era ignorante, quando eu estava lá no mundo, não conhecia a Cristo, não conhecia a palavra de Deus, eu casei 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. Larguei a minha esposa e casei com esta mulher. Não é? Então Deus não tomou em conta a minha ignorância. Agora eu aceitei a Cristo, já confessei o meu pecado. Não é? Muitos pensam que basta confessar o pecado. Não basta, meu. Será que bastava aos atenienses? Porque eles faziam imagens de escultura, eles achavam que Deus, que a divindade, era semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Eles achavam que a divindade, os deuses eram imagens. Cada imagem era um Deus diferente e todos eles eram deuses. Glória a Deus, quem crê diga glória. Será que eles, após aceitarem a Jesus, poderiam continuar com as imagens de escultura dentro das suas casas? Poderiam continuar a se ajoelhar a essas imagens e a lhes fazer pedidos dizendo: livra-me porquanto tu és o meu Deus? É a pergunta que fica, porque o texto dentro do contexto prova que Deus só não toma em conta os tempos da ignorância se tu te arrependeres. Mas agora ordena a todos a que se arrependam. E o que é que inclui o arrependimento? Basta confessar. Basta confessar. O homem está no segundo casamento. Eu confesso, estou no segundo casamento. Isto é adultério. Eu adulterei. Eu estou em adultério. Eu confesso. Estou arrependido. Basta confessar ou tem que abandonar? O ladrão, basta confessar que é ladrão ou tem que devolver aquilo que roubou? Aleluia, ricanta la masteria da maia. O homicida, basta confessar que é homicida ou pode continuar a matar? O viciado em drogas, em álcool, aleluia, em tabaco, em jogo, em pornografia, pode continuar a praticar esses pecados ou tem que abandonar? Porque Deus só não toma em conta os tempos da ignorância quando toda a gente se arrepende. E neste caso aqui o contexto, eles eram idólatras, tinham que abandonar as imagens, aleluia, de escultura feitas de prata, ouro, pedra, etc. Quem queria dizer glória? Aos quais eles adoravam, achavam que eram deuses, divindades. Glória a Deus. Da mesma forma, a pessoa que está no segundo casamento, Deus não vai tomar em conta os tempos da tua ignorância se tu agora que sabes que estás errado, abandonares. Aleluia. O que é que dizem provérbios? O que é arrepender? Aleluia. O arrependimento, irmão, é muito forte. Repalabassa, eu já vou. Aleluia. Repalabassa. O que é o arrependimento? Glória a Deus. Aramanaia. É uma mudança de mente. Converter é voltar atrás. O que é voltar atrás? Estás no segundo casamento, volta atrás, volta para o primeiro. Estás com a segunda mulher, volta para a primeira. Estás com o segundo marido, volta para o primeiro. Estás com uma segunda família, volta para a primeira. Oi, canta la mastéria na lavaia. Ei, calai, praia, suri, contra. Alalai, sarabalalabas. Glória a Deus.
Aleluia, santo é o nome de Jesus. Glória seja dada a Cristo. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós os tempos do refrigério na presença do Senhor. Agora tu vais ver o que é arrependimento. É muito forte. O que é arrependimento? Arrependei-vos vem de metanoeu, mudar a mente. A pessoa mudar de mentalidade. A pessoa que achava que era certo, não, isto é errado. Epá, isto não tem nada a ver, não, isto é a minha mulher. Tem nada a ver, não, agora não, para aí, isto é minha amante, eu estou no segundo casamento, isto é amante. Orienta lá baia. Mudar a mente para a mulher, emendar de coração e como pesar os pecados de coração. O que é se emendar? A pessoa que se emenda continua a praticar o pecado. Se estás a viver em adultério, qualquer que deixar a sua esposa em casa contra adultério. Esse adultério é no tempo presente, é um adultério continuado. Está no auristo. Alabai, do grego. Então é um ato continuado, um adultério continuado. Então como é que eu me vou emendar se eu estou a viver em adultério? Eu tenho que, aleluia, se eu estou a viver em adultério, como é que eu me vou arrepender? Eu tenho que me arrepender e converter. Eu tenho que emendar de coração. Então eu tenho que emendar, tenho que mudar de vida. Largar o pecado. Ai, xarabagai. Olha aí, convertei-vos. Convertei-vos vem de epistrefo, que é retornar para, voltar. Olha, volta atrás. Aleluia. Dá a volta, volta atrás, volta. Volta ao teu primeiro amor. Tenho porém contra ti deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste e arrepende-te, se não brevemente virem a ti e removerem a ti o teu castiçal. O teu primeiro amor é a esposa da tua mocidade. Volta atrás. É o teu, aleluia, o teu primeiro amor é o teu marido. Aleluia, rei para a maçã da tua mocidade, que tu abandonaste por causa do amante. Que o segundo casamento é amante. O segundo marido é o amante, não é segundo marido, é amante. Não tem essa história de ex-esposo. O esposo é sempre esposo, não é ex. É sempre o meu esposo. Enquanto viver é esposo. Está ligado e unido enquanto viver, ainda que ele tenha adulterado, ainda que ele tenha pintado e bordado. Ainda que ele tenha abandonado o lar. Enquanto viver estás unido a ele. Estás ligado a ele. Recanta e não podes turir a outro marido, senão serás considerada, chamada por Deus de adúltera. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então é bem claro. A conversão, a pessoa que se converte, ela volta atrás, ela muda de vida, ela não permanece no pecado. Arabaia, claia, praia. Então Deus ordena agora a todos a que se arrependam, a que se convertam. Shurikanta ramasurikanta labanagai, oriparabas ramanalabaia, orakapachoto kovanaya. Este estudo é muito forte, meu. Talvez um dos estudos mais fortes que eu já fiz. A Bíblia diz em Provérbios, repanagasubrikanta ramanagashaya, recantarabai. Então já vimos o que é. Atos, glória a Deus, diz assim: Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, Deus agora, olha, ele não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens a que se arrependam. O que é arrepender? Mudar de mente, emendar-se. Uma pessoa que se emenda, uma pessoa que rouba, se ela continuar a roubar, ela se emendou? Não se emendou, continua a roubar. Uma pessoa que adultera, que está no segundo casamento, se ela continuar no segundo casamento, ela se emendou? Ela não se emendou, ela não se consertou, não entrou no conselho, ela continua a pecar. E converter-nos é voltar atrás. Eu pergunto, a pessoa que está no segundo casamento, ela voltou atrás? Aceitou Jesus e continuou no segundo casamento. Ela voltou atrás? Não, ela continuou a pecar. Bem claro. Isto é a palavra, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que é arrependimento? Inclui duas ações. Primeiro, confessa. Para tu confessares, tu tens que crer, aleluia, que o que tu fizeste é errado. Tens de te arrepender na mente e no coração, mas também nas ações. E tens que abandonar a prática do pecado. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Aquele que apenas confessa o pecado e continua a pecar, nunca prosperará. Glória a Deus. Repalabaia, rebanagaia, plácia. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, que aqui vem de pornoi, vem de pornos, aliás, que é fornicador. Ou seja, o indivíduo vive amigado, demasiado amantizado, em união de facto,
não é? A jovem que perde a virgindade com o jovem está em fornicação. A moça que vive vendo o corpo é prostituta. O jovem que fica com uma, depois fica com outra, na outra noite fica com outra. Ficar, isso tudo é fornicação. O indivíduo que assiste pornografia, o indivíduo que se masturba, assiste pornografia, imoralidade, ele é fornicário, ele é devasso, glória a Deus, não vai andar no reino dos céus, é outros pecados sexuais, aleluia, o jovem, o noivo que tem um namoro escandaloso com a noiva, vivem-se abraçando, vivem-se apalpando, se agarrando, se massageando, aleluia, em beijos prolongados ali, boca a boca. Essa gente está indo para o inferno, está na fornicação. Nem os idólatras. Tem gente que não adora imagens de escultura, mas adora times de futebol. Diz que eu sou do Corinthians, outro é do Flamengo, outro é do Botafogo. Isto no Brasil. Em Portugal seriam outras equipes, Benfica, Sporting, Porto. Outros, nem os adúlteros, quer dizer que os adúlteros, qualquer que deixar a sua esposa e casar com outra adultera. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está aqui a palavra bem clara. Podia estender mais, não herdarão. Então não vai ter salvação, não vai ter chance após a morte. Mas enquanto há vida, há chance, há esperança. A fé sem obras é morta. Glória a Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, e a fé sem obras é morta. Efésios 2, do 8 ao 10, conforme Tiago capítulo 2, lê esses capítulos em casa. Então pela graça tu és salvo por meio da fé, mas essa fé vai ter que gerar obras. Fé sem obras é morta, a árvore sem frutos vai ser cortada. A pessoa tem que mudar de vida, é necessário vos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Oricantalabaia, Oricantalabasteria andalamaia. Glória a Deus, porque Deus enviou. Quando diz, pastor, eu divorciei e casei de novo, já estou condenada? Já estou condenado? Não, enquanto há vida, há esperança. Tu és salvo pela graça por meio da fé, mas essa fé vai gerar boas obras. Pede a Deus fé e força para fazer o certo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que este condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Então o que é crer? Ter fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, mas isto não veio de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Então tens de ter fé, só que a fé sem obras é morta. Quer dizer que disse tu que tens fé sem as tuas obras, eu te mostrei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. A pessoa diz que tem fé, eu tenho fé, eu creio em Jesus. Quer dizer, a pessoa está vivendo em adultério no segundo casamento, não é? Eu creio em Jesus, pedi perdão do pecado, me arrependi e continua a viver. A fé, então não teve só obras mortas, continua no pecado. Teve fé, mas não teve as obras. Continua morta espiritual, morto espiritual no segundo casamento. Aleluia, ricantalamaia, oriantalamaia. Quem não crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o que é crer? Fé com obras. A fé que gera boas obras. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Quem quer diga glória. Arabandarabalaya. Então mais uma vez a pergunta. Glória a Deus. Pastor, eu divorciei e casei de novo. Já estou condenado? Não estás condenado. Não estás condenada, mas serás condenado, serás condenada se permaneceres em pecado até o dia da tua morte. Enquanto há vida, há esperança. Isto é uma palavra de esperança. A fé gera obras. Os discípulos largaram tudo o que tinham e seguiram Jesus. Larga tudo o que tens e segue a Cristo. Larga tudo o que tens. Larga tudo o que tens e segue a Jesus. Aleluia. Arabandaia, praia suricantas neriandalabaia. Oricantalamanagaia, suriandalabastéria. Alabaia, suriandas néria. Bem claro. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eramantokovadagashadakai. Vamos concluir aqui a mensagem, irmão, com umas breves considerações, irmão. Cuidado com os falsos ensinos na internet. Amém? Existe, por exemplo, existem várias pessoas que defendem o segundo casamento de uma forma brutal, não é? De uma forma errada. Glória a Deus, não tem como defender o indefensável. O próprio Jesus
disse que qualquer casar com mulher divorciada do marido adultera, qualquer se divorciar da sua mulher e casar com outra adultera, e qualquer casar com a divorciada pelo marido adultera também. Então eu fico com as palavras de Jesus ou dos falsos profetas da internet. Glória a Deus. Então, tem por aí gente aí, tem por aí um irmão aí que diz que, olha a doutrina que ele inventou, ele disse, Deus odeia o divórcio, mas o mesmo Deus que odeia o divórcio do primeiro casamento odeia o divórcio do segundo casamento. Então a pessoa que já se divorciou do primeiro casamento já está no segundo casamento, se divorciar desse segundo casamento, isso seria um pecado ainda maior. Então para ele, quer dizer, para ele o segundo casamento é casamento, o divórcio do primeiro casamento é pecado, mas o do segundo casamento é um pecado ainda maior. Quando a Bíblia diz que reconcilie, não manda casar segunda vez, manda que reconcilie. Para Deus o segundo casamento é adultério, então isso não vale nada. Para os homens é segundo casamento, mas para Deus não valeu nada, isso é zero, não tem validade. Glória a Deus, quem quer diga glória. Veja, até por aí, e este irmão já tem mais de 100 mil inscritos no seu canal. Não tenho nada contra o irmão, mas é uma doutrina inventada na cabeça dele. Glória a Deus, quem quer diga glória. Rabanagashai, outro argumento dele. Rabanagashai, a praia, ou seja, se o segundo casamento é adultério, então o adultério tem que ser desfeito. Se Deus manda a mulher que se separou do marido ficar sozinha ou reconciliar, ficar sem se casar, ou então que reconcilia, então não pode casar de novo. Se casou de novo, tem que desfazer essa união, destruir essa união pecaminosa e ficar sozinha ou reconciliar com o primeiro. É a Bíblia que manda, meu irmão. Outro argumento tolo deste homem é o seguinte: ele diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Rei Palamaster, irmão. E para ele, as pessoas que estão no segundo casamento já confessaram o seu pecado, já estão perdoadas. E que quando alguém chega na igreja dele em segundo casamento, ele não manda as pessoas separar e voltar para a primeira mulher, para os primeiros e para a primeira família. Não manda, porque para ele isso seria um pecado ainda maior. Então a argumentação dele é que tu não blasfemaste contra o Espírito Santo, estás no segundo casamento, já confessaste, já estás perdoado. É mentira, meu irmão. Já confessaste, mas continuas a viver, aleluia, com essa segunda mulher, tu estás a viver em adultério, estás em ato de adultério, tu ainda não estás salvo, aleluia, já estás ouvindo a palavra agora. Para seres salvo tens de ter fé. Aleluia, rico para lá para fazeres boas obras, para largares o pecado, confessares e deixares-te arrepender de coração, mudares, alabaia, suriandas da área. Glória, então peraí, glória a Deus, porque vem com essa argumentação, ele não blasfemou do Espírito Santo, então está perdoado. Mentira, meu irmão. Todo o pecado que nós não abandonamos nos leva à condenação eterna, nos leva ao inferno, e do inferno, que é uma prisão temporária, ao juízo final, e do juízo final ao lago de fogo, que é a condenação eterna. Todo o pecado que nós não nos arrependemos de coração, e o que é arrepender? O arrependimento é mudança de mente e emendar o erro. Se eu estou em erro, tenho que largar o erro. Se eu estou em adultério, estou vivendo em segundo casamento, eu tenho que sair desse erro, tenho que dissolver essa união, tenho que me separar dessa mulher. Glória a Deus. Então, todo o pecado leva o homem para o inferno, todo o pecado, a menos que a pessoa se arrependa. E o que é arrepender? Basta confessar, não tem que confessar e abandonar. Então isso aí é um argumento falido. Dizer que a pessoa não blasfemou do Espírito Santo. Há perdão, claro que há perdão, mas há perdão se a pessoa em vida se arrepender. Há chance para aquela pessoa, há esperança, mas é em vida. Enquanto há vida, há esperança, mas tem que ter fé para fazer o certo. Aleluia. É isso que eu estava a explicar. Então, este indivíduo, infelizmente, este irmão, ele blasfema dos ungidos de Deus. Ele chama homens como o pastor, como o missionário Davi Miranda, o pastor Paulo Júnior e muitos outros, não é? Que sempre pregaram que o segundo casamento é pecado e que quem está em segundo casamento para ser salvo tem que dissolver essa união. Chama nós de terroristas da fé, homicidas e satanistas, que temos pacto com o diabo e somos maçons, estamos na maçonaria, que as nossas igrejas são gargantas do diabo, somos falsos profetas, somos hereges e por aí vai, e muitos outros elogios. Então nós somos terroristas, satanistas. Então nós andamos a sacrificar criancinhas, somos satanistas, e a comer e a fazer canibalismo. Vê que coisa tão estranha, meu irmão, coisa tão brutal. Glória a Deus. Xarabando com vanaia séria, repalabalaia suricaia. Então, meu irmão, cuidado com as doutrinas de demónios na internet. Ripalabalaia suriandaramanaya.
Os divorciados e casados novos já estão condenados? Não. Eles não estão vivos ainda? Não. Então, enquanto há vida, há esperança de abandonarem o seu pecado. O beberrão que aceitou Jesus, mas continua ainda não ter força para largar a bebida alcoólica, ele já está condenado? Não, ainda não morreu. Só que quando tu morreres é que vais ser condenado. Enquanto tu vives, não vais ser. Rimbalava sério, pandoroga show. Lamanaga cheio. Deus está dando oportunidade em vida. Glória a Deus. Aramanagai. Arabaia, Suricaia, Playa, Surican, Taramanagai. Oh, glória. Repalabalabala, Shurikotorogou, Chorogou, Varamanagai. E depois a desculpa dele é que já tive muita gente que me ligou com a arma apontada na cabeça. Isso é tudo fantasia da cabeça dele. E bom, aleluia, dizer que vai se matar porque para mim já não tem mais gente, não tem mais esperança porque eu estou no segundo casamento. Peraí, qual é? Tem esperança, estou a dizer esperança, é abandonar o pecado. Enquanto há vida esposa, mas ainda não tive força, não tive fé, acho que não vou conseguir. Vais conseguir, vais ter fé, vais ter força para abandonar. A gente vai estar a orar por ti, vamos estar a aconselhar. Enquanto há vida, há esperança, não precisas de desesperar. Agora, porque é que muita gente se desespera? Porque não quer de forma alguma abandonar o pecado, não quer de forma alguma abandonar aquela relação pecaminosa, não é? Tem gente que diz, olha, para mim já não tem mais jeito, não, porque eu não consigo largar o tabaco. Tem gente que diz que não consegue largar o tabaco também, não consegue largar a bebida alcoólica, e é crente e vai na igreja e congrega todos os dias na igreja. Para mim não tem mais jeito. Não é bem assim, meu irmão. Não estás vivo, meu irmão. Não estás vivo, minha irmã. Vais largar o tabaco. Vais largar o álcool, as drogas, aquilo que te oprime, aquilo que te... te amarra. O problema é que o pecado sexual é difícil de largar. É quase como se fosse uma droga. Porque a pessoa já está habituada, já está na carne, já se habituou, já se acostumou, então não consegue largar. Mas pela fé, pelo poder do Espírito Santo, pela oração, pelo jejum e pela autoridade da palavra, vai conseguir largar, sim. Agora não venho com essa desculpa. Fulano se matou. Fulana se matou, se suicidou porque achou que não tinha mais jeito, porque estava no segundo casamento. Isso é mentira, meu irmão. Ele se suicidou porque deu lugar ao demónio, não deu lugar ao diabo. O diabo colocou na cabeça dele para não ter mais jeito. É mentira. Há jeito sim, quanto à vida há esperança. Mas a pessoa tem que largar o pecado. Todo o pecado. Então, e o indivíduo que fumava não conseguiu largar o tabaco e deu um tiro na cabeça e se matou. Ripalabastéria. Então agora, nós pregamos contra o pecado. Vamos ser culpados dos suicídios, mas não, nós pregamos contra o suicídio. Pregamos em prol da vida. Nós não temos culpa disso, nós pregamos a verdade. Não obrigamos ninguém a fazer o certo. Não fomos nós que caímos no adultério. Não fomos nós que largámos as nossas esposas e casámos segunda vez. Então quem se meteu no problema que o resolva. Nós não tomamos decisões por ninguém. Se a pessoa quiser permanecer no segundo casamento, permaneça. Ela é que sabe. Eu estou só apenas a explicar. Para Deus isso é pecado. E somente quando a pessoa confessar o pecado, não somente confessar, mas deixar, abandonar, vai ser salva. Mas enquanto há vida, não está condenada, não. Há esperança. Não se desespere. Peça fé e repreenda o espírito de suicídio. Agora, por essa ideia, então, o indivíduo que é viciado em pornografia, é cristão e não consegue largar, acha que não tem mais jeito, vai e agora vai-se atirar um décimo andar, vai se suicidar. Não é? Meu irmão, isso é conversa para boi dormir. As pessoas que se suicidam podem vir com 1000 desculpas. Podem desculpar, eu me suicidei porque aquele pastor pregava contra o meu pecado e eu achei que já não tinha mais jeito para mim. Não, isso foi o diabo que usou a boca daquela pessoa para falar isso antes de suicidar, para poder acusar os pastores que pregam contra o pecado. Então, alabai a praia, então por esse modo, quantos poderiam ter suicidado com Jesus? Porque Jesus disse, vai e não peques mais. Ele não disse para a mulher que foi pega em adultério, disse, olha, tu agora repalabastéria da lavaia, podes continuar em adultério, podes, e casa com esse, não é? Casa, porque já estás com esse novo homem, já largaste o marido, estás aí com o amante, foste apanhado em adultério, podes casar segunda vez. Não, Jesus disse, vai, não peques mais. Já tiveste 6 maridos e o que agora tens não é o teu. Vai, não peques mais. Cessa de pecar. Então Jesus teria sido o culpado de todos os homicídios, todos os suicídios. De gente que está em pecado e que não tem força, que acha, o diabo mete na cabeça dela que já não tem mais jeito. Tem sim, tem sempre jeito, enquanto há vida a esperança. Então, meu irmão, pecado, seja qual ele for, seja adultério, seja fornicação, seja homossexualismo, seja casamento gay, seja segundo casamento que é adultério, seja viver demasiado, seja na área sexual, seja em qualquer área do vício, pecado é sempre pecado. E tem gente que não consegue largar, o pecado é cristão, mas não consegue largar. Tem gente que o diabo coloca na mente deles assim, que já não tem mais jeito. Não é? Para ti já não tem mais jeito, não é? Porque tu estás em pecado para colocar a culpa nos pastores, quando eles tomarem esse ato vil de se suicidar. Mas após a morte segue-se o juízo. Quem se mata é homicida. Porque só Deus dá a vida a ti. Então quem se mata é que vai para o inferno. Não é quem prega que o segundo casamento é pecado que vai para o inferno. Este irmão que é pastor,
Senhor. Ele chegou à vileza tão grande de afirmar, aleluia, ripalamastéria, que tanto o divorciado vai ser condenado como aquele que condena o divórcio. Quando aquele condena os recasados. Aleluia, meu irmão, não sou eu que condeno, é a palavra que condena. Esta palavra te há de julgar a ti e a mim e esses que se divorciaram e recasaram, meu irmão. Ripalamastéria. Então ele está lançando no inferno e no lago de fogo, está lançando o juízo final, não é? Os pregadores que pregam a sã doutrina, os pregadores que pregam a palavra genuína, os pregadores que pregam que o segundo casamento é pecado e que a pessoa que está no segundo casamento está vivendo em pecado, e para ser salva tem de confessar e abandonar, tem de largar o pecado, obviamente. Aleluia. Então, será que é pecado eu pregar contra o pecado? Não é? Que contradição é essa? Então eu é que vou ser condenado? Cuidado, meu, com os destruções da palavra de Deus. Glória a Deus. Rica tarabagaia. Glória a Deus. Ripalamastéria andalabaia. Ripalamaia. Suriandalaia. Amém? Glória a Deus. Ripalamastéria andalabaia. Glória a Deus. Tu que já aceitaste a Jesus, mas estás afastado, reconcilia hoje. E tu que não és cristão, mas sabes que Jesus morreu na cruz para te salvar, aceita-o hoje. Ele tem poder para perdoar os teus pecados e te fazer nova criatura e te dar a salvação. Glória a Deus. Até que o Senhor falou que Deus em Cristo vos abençoe. Há sim chance. A pessoa que divorciou e casou a segunda vez não está condenada ainda, não. Ainda está vivendo. E Deus vai dar fé e força e coragem para fazeres o certo, para abandonares o pecado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.